Shalom, Shalom Lekulam, graça e paz, depende do horário que você está vendo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Quero agradecer ao Eterno por mais um ano de vida e também pela vida dos irmãos que nos acompanham nesse canal. É uma gratidão muito grande, muito bom. E nós estamos aqui com o primeiro vídeo desse ano, tá? Para fazer aqui esse podcast. Essa espécie de podcast, somente o áudio, né? Eu queria fazer uma introdução ao livro de Abacuque. Esse livro é muito legal, um livro muito interessante, um livro a qual eu li, estudei, pesquisei muito, e é um livro que traz grandes verdades para nós, traz pontos importantíssimos para o fortalecimento da nossa emuná, da nossa tzedakah, do nosso amor para com Deus e ao próximo. Vamos iniciar o nosso podcast falando do próprio profeta Abacuque. O livro ele não fala sua genealogia, e a palavra Abacuque, né, o livro de Abacuque, ele está enquadrado num dos profetas menores. É importante lembrar, quando falamos de profeta menores, não que ele seja inferior ou menos importante do que os demais, mas quando falamos profetas menores, falamos por questão de material escrito, tá? Jeremias, Ezequiel, Isaías foram profetas que escreveram muito mais material, né? Mais capítulos e muito mais manuscritos, materiais ou manuscritos. Então, os profetas menores são os profetas que escreveram pouco, têm pouco material escrito. Esse livro, eu amei ele muito. Ele é um livro que tem, deixa eu ver quantos capítulos, ele tem 3 capítulos, se não me engano. É isso, ele tem 3 capítulos. E gostaria, a princípio, de falar sobre o nome dele, Abacuque. Abacuque, ele é uma ação verbal. Quer dizer, o Abacuque ele vem de uma raiz hebraica chamada abak, tá? Abak, que é uma ação verbal para abraçar ou apertar. Para quem falava acadiano, a palavra se pronunciava cabacuco, que era uma planta aromática que tinha ali. Então, o próprio nome Abacuque, para quem sabe, os nomes no Oriente Médio se dava quando alguma pessoa, os seus pais, recebia algo de Deus ou alguma coisa, e isso influenciava. O nome ele é importante no Oriente Médio, né? O nome ele é uma identidade muito legal, muito boa. Até aqui mesmo no Brasil. No Brasil se muda-se o nome, se ganha um nome, se muda-se o nome, bota o nome do filho como o nome de um jogador de futebol, de um músico, de um cantor, e etc, e etc, e etc. Mas no Oriente Médio não, né? Alguém ganha uma bênção de Deus, alguém ganha alguma coisa do Eterno, coloca o nome referente àquilo, né? Como é o caso, por exemplo, de Manassés, Efraim, Dan, Naftali e etc. Yaakov, Yosef e por aí vai. O nome ele é desconhecido de Abacuque, né? A história dele é desconhecida, perdão, mas há algumas hipóteses, né? Eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores algumas hipóteses referente a quem seria a mãe de Abacuque. No Antigo Testamento, na Tanar, nós vemos aquela viúva, onde que Eliseu diz: no tempo certo abraçarás um filho, no tempo correto abraçarás um filho. Aquela mesma pessoa,
criança. Alguns defendem que essa criança seria Abacuque. Mas isso é hipótese, né? Pelo fato etimológico da palavra abraço, abraçar. Alguns dizem ou supõem que aquela sunamita seria a mãe de Abacuque. Isso é uma suposição, uma hipótese. Então, vamos lá para algumas verdades dessa mensagem. O conteúdo e mensagem. A primeira, do capítulo 1, versículo 1 e 2, nós temos as queixas do profeta. No capítulo 1, começa dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Ele viu um peso. Estava tendo algo extremamente pesado, de peso, sobre Judá, a qual o profeta Abacuque viu esse peso. E no versículo 2 ele clama: Senhor, até quando eu vou gritar violência, não salvarás? Então nós observamos que estava tendo violência ali. Um dos fatores era a violência. A iniquidade de Judá. Então, num dos primeiros pontos, um esboço rápido desse livro, uma introdução rápida, era primeiro, a queixa do profeta. O segundo ponto é: Deus faz silêncio apesar da iniquidade de Israel. É por isso que ele clama que, Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir. E o terceiro ponto é: Deus ele responde uma nação mais inimiga. Julgará Israel. Essa mesma nação julgará Israel. Outra verdade é: Deus julga usando uma nação mais ímpia que a nação julgada. Nós, lendo esses capítulos, nós vemos que por 2 vezes esse profeta ora, clama a Deus, clama ao Eterno. E no capítulo 2 nós podemos observar algumas verdades também referente ao livro de Abacuque. Olha que interessante. O texto vai dizer, capítulo 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Olha só. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, razon, escreve a razon no hebraico, visão, e torna ela bem legível sobre tábuas. A palavra tábuas no original hebraico aqui está luar. A palavra luar, que é um substantivo masculino, que é o mesmo que tablete, placa ou prancha. É a mesma ideia. Escreve isso legível, uma ordem que ele teve essa visão e ao mesmo tempo ordenança do Eterno de Hashem para fazer isso, para trazer o juízo, para que quem passasse correndo lesse essas informações. E nós observamos o juízo de Deus para com Abacuque e a nação de Judá, o juízo para Judá. O profeta Abacuque, ele nesse momento se encontrava com várias dificuldades. Outras verdades que nós podemos encontrar é os salmos do profeta, na forma de uma oração, a teofania do poder e a persistência da fé. Queria frisar nesse tema. São 2 verdades que Abacuque, esse livro de Abacuque traz. A primeira, ele clama como profeta para que Deus venha socorrer. O próprio nome dele, abraço. Ele necessitava desse abraço. E a segunda, o fortalecimento da fé
de alguém que crê em Hashem, de alguém que crê no Eterno. Quando ele diz no versículo 16 do capítulo 3, no versículo 17, quando ele diz: porque ainda que a figueira ela não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam levadas de um lugar para outro, arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, se há um ensinamento forte de emuná, de fé, ele está demonstrando aqui nessa oração, nesse salmo em forma de oração, quando ele diz: pode faltar todas as coisas, mas eu tenho emuná, eu confio. A palavra emuná no hebraico é confiança. Nisso eu confio, nisso eu me agarro, nisso eu me asseguro. E ele diz que ainda que não haja nada para ele, mesmo que Judá esteja passando por uma invasão, a iniquidade esteja assolando, a violência esteja alta, ele diz: todavia eu vou levar a Hashem, ao Deus da minha salvação. Então, duas verdades: ser fiel a Hashem em todos os momentos. Segundo, ter sua fé firmada em Hashem, ter sua fé firmada em Deus. Jamais deixe as circunstâncias te abalarem, jamais deixem os problemas te abalarem. Então, nessa pequena introdução no livro de Abacuque, nessa pequena introdução nós ficamos por aqui. Eu vou fazer aqui sempre introduções bem básicas, rápidas, referente aos livros dos profetas menores. Depois é possível também fazer referente aos livros maiores. Que o Eterno os abençoe. Não fique de fora do curso de hebraico. Coloque no comentário se você quer participar. Nos chame, peça aí, se possível, também meu WhatsApp. Eu vou estar colocando meu WhatsApp. E nós vamos estar falando referente ao curso, tá bom? No dia 15 desse mês. Que o Eterno te abençoe e até mais.